Eu creio que o mover do Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele está movendo, Ele está falando ao seu coração, eu creio. Ele está gerando uma nova estrutura no seu interior. Ele está trazendo novas direções. Eu acredito que um novo nível, um novo entendimento sobre a sua vida nessa noite. Quantos querem? Quantos recebem? Amém? Eu vejo que Deus está gerando em nós novas estruturas, novas estruturas, novas estruturas. Mais força, mais fé, mais ousadia, mais paciência, mais perseverança, mais convicções, mas acima de tudo, mais da presença dele sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você para voltar ao seu lugar, para nós entrarmos nesse ambiente, nesse mover da palavra. Enquanto você volta ao seu lugar, eu vou fazer a minha oração. Minha oração de todos os cultos em que eu ministro. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, mais uma vez, usa-me. Enche-me com teu Espírito. Enche-me de ousadia para proclamar a tua palavra. Essa palavra não é minha, ela é sua. Ela é tua, Pai. Então enche-me. Enche a minha boca com a direção que o Senhor tem para a tua igreja. E usa-me como um canal dos céus para fortalecer a tua noiva nessa noite. Eu creio que o ambiente da igreja já foi mudado, mas o Senhor tem mais derramar. O Senhor tem mais do novo sobre as nossas vidas. Capacita aqueles que se sentem incapazes. Fortalece aqueles que se sentem fracos. Traz direção para aqueles que se sentem perdidos. Traz fé para aqueles que estão em dúvidas. Que através dessa palavra nessa noite nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. E que algo novo possa ser gerado dentro de nós. Senhor, não faz sentido nós virmos para a igreja e voltarmos da mesma forma. Nós viemos aqui para te buscar, mas todas as vezes que nós tocamos na tua presença, nós não saímos os mesmos, nós não saímos iguais. Nós saímos diferentes, nós saímos melhores, nós saímos mais convertidos, nós saímos mais santos, nós saímos mais decididos a te servir. Então, Senhor Deus, que nessa noite cada um dos meus irmãos, desde o louvor aos pastores, missionários, diáconos, obreiros, líderes, membros, alunos do IV, aqueles que estão conosco online, aqueles que estão conosco presencial, que cada um deles possa tocar na tua presença e jamais ser os mesmos, e jamais serem iguais, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Gente, Deus é muito fiel, poderoso, e Ele se move de uma forma muito interessante, confesso para você. O pessoal da mídia, né, até me mandou mensagem: Bispa, você vai dar continuidade na palavra, né? Estou falando sobre raízes tem um tempo, nas terças-feiras, e estava tudo certo para eu continuar falando sobre raízes. Mas enquanto eu estava tomando banho, Deus mudou tudo, olha que legal. Inclusive vim com o cabelo molhado, natural. Mulheres me entendem, né? Justamente porque eu comecei a entrar assim em uma questão que o Espírito Santo estava me conduzindo.
me conduziu para eu ministrar nessa noite. E são coisas que eu nunca tinha pensado, nunca tinha relacionado, nunca tinha visto, né? As semelhanças. E o que eu quero falar com você nessa noite, eu quero fazer um parâmetro, digamos assim, que você me acompanhe hoje em uma história cronológica que tem muito a ver com aquilo que nós temos ministrado nos púlpitos, no púlpito, né? Nos cultos. Inclusive o Rafa ministrou sobre isso no domingo, sobre Canaã. E olha, eu estava falando sobre raízes. Falamos de raízes malignas, depois falamos do entendimento sobre a importância das raízes, depois falamos sobre as raízes do reino de Deus, enfim. E eu estava indo nessa linha, eu estou com uma palavra pronta para falar sobre raízes, mas enquanto eu estava tomando banho para vir para a igreja, tudo mudou. O Rafa ministrou sobre isso no domingo, sobre Canaã. E eu não sei por que cargas d'água, o Espírito Santo quer que nós continuemos falando sobre Canaã. Eu acho que a gente está falando de Canaã tem uns meses já, né, amor? E só vou abrir um parênteses aqui, porque eu não posso esquecer de falar. Amor, eu te amo, 18 anos de casados hoje, eu estou aqui pregando, feliz da vida. Amor da minha vida, vem aqui me dar um beijo. Eu te amo, você é a minha melhor escolha, o meu sim de todos os dias, até morrermos, amém? Te amo, você é minha Canaã. Faz parte da minha Canaã, esse homem. Ah, mas ele me estica. Você acha que para entrar em Canaã é fácil? É nada. É nada, né? Não é vou nada não, você vai entrar, amém? Vai entrar. Então, queridos, vamos lá para a palavra. Deus leva Abrão a sair de Ur dos Caldeus, literalmente sem saber para onde ele iria, sem um destino. Deus apenas fala o que para ele? O que Deus fala para Abrão? Sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu vou mostrar, não mostrei ainda, te mostrarei. E ali, gente, é muito interessante, porque Deus leva Abraão, no fim das contas, para onde? Diga comigo, para Canaã. Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele está em direção a Canaã. Em Canaã nasce Isaac, nasce Esaú e Jacó. Mais tarde Jacó se transforma em Israel, né? Tem toda a história de Jacó ou Israel, né? Depois que ele tem um encontro com o anjo, vem todos os filhos, 12 tribos de Israel, e vem José, que foi um filho que passou por muitas dificuldades, muitos conflitos com a sua família, com os seus irmãos especificamente. Jacó não escondia a sua preferência por ele, e acaba que isso acende a inveja, a ira dos irmãos. Resumindo, eu estou resumindo, tá, gente? Toda a história. José é vendido pelos seus irmãos, né? Primeiro pensam em matá-lo, jogam ele em um poço, mas um dos irmãos não se levanta, né? E não aceita que matem, que derramem esse sangue. E, enfim, ele é vendido pelos seus irmãos e vai parar aonde? No Egito. Então, para Abraão entrar em Canaã, ele passou por muitas guerras. Não foi algo fácil. Ele habitou em tendas durante muito tempo. Israel, aliás, Isaac e Jacó cresceram em tendas. Enfim. Então foram muitas guerras, né? Até chegar em José, de Abraão a José são 4 gerações. Abraão,
Isaac, Jacó e José são considerados os patriarcas, amém, queridos? Amém? 4 gerações. Abraão entra em Canaã. Isaac nasce e é criado em Canaã. Jacó nasce e é criado em Canaã. José nasce e é criado em Canaã. Mas acontece uma ruptura e ele é enviado para o Egito. Ok. Entre José e Moisés, José governa no Egito. Ele teve Manassés e Efraim, 2 filhos. Mas entre José e Moisés, que é o libertador do povo hebreu, existe ali aproximadamente uma diferença de 400 a 430 anos. Entre quem, igreja? Entre José do Egito, governador, bisneto de Abraão, e Moisés. Mas esses 400 anos, queridos, não foram anos fáceis. Foram anos de quê? Depois que José morre, Manassés, que é o seu filho, assume o trono. E ali, ele se torna rei, mas ele toma decisões muito ruins. Muito derramamento de sangue inocente, adoração a ídolos, enfim. Saiu completamente do propósito de Deus. Entra a escravidão. O povo hebreu, que era o povo escolhido, povo de Deus, se torna escravo. E são 400 anos de escravidão. Até que Deus levanta quem? Moisés, que é o libertador, amém? 40 anos, Moisés passa dentro do palácio de Faraó. 40 anos, Moisés passa no deserto, sendo preparado para se tornar libertador. E 40 anos Moisés passa no deserto, de novo. Mas com todo o povo hebreu, com todo o povo de Deus que foi liberto, atravessaram, o mar, enfim, o mar se abre, tudo aquilo acontece. Ponto. 40 anos no deserto, aquela geração não entra em Canaã. Moisés, para quem não sabe, antes de sair do Egito, pega os ossos de quem? José, porque a descendência não poderia morrer ali, não poderia ficar ali no Egito para sempre. Sabe por quê, queridos? Porque existe uma promessa. Moisés pega os ossos de José e leva junto com ele para levar os ossos para a origem, que é Canaã. Quantos estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Amém? Eu estou tentando falar de uma forma mais clara possível. E aí, queridos, infelizmente Moisés não entra no deserto, e nem a sua geração, mas a geração seguinte, liderada por quem? Josué, que é filho de Num. Ele vem de uma linhagem, a linhagem de Efraim, um dos filhos de José. 400 anos depois, na linhagem de Efraim, nasce Num e nasce Josué. E Josué, queridos, é um sumo sacerdote que acompanhou Moisés durante toda a caminhada no deserto. Ele é um profeta, ele é um líder do exército hebreu. Ele consegue concluir de volta, depois de mais de 400 anos, e ele faz verdadeiramente o cumprimento da promessa. Vamos lá. O que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração? Enquanto eu estava tomando meu banho para vir para a igreja, o Espírito Santo falou ao meu coração: Abraão e Josué. Abraão e Josué. E eu nunca tinha parado para pensar em uma linha do tempo e o que eles têm a ver. Mas, queridos, entre Abraão e Josué se passaram mais de 600 anos.
Eu não sei quantos exatamente, mas mais de 600 anos se passaram entre um e outro. Abraão, ele é o primeiro patriarca, ele é o pai da fé, ele é quem recebe a promessa. Posso ouvir um amém? E muitos anos depois, Josué, ele entrou para cumprir a promessa que foi feita a Abraão. Então o que um tem a ver com o outro? Eles têm semelhanças. E eu acredito que essas semelhanças é o que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na nossa igreja nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Abraão recebeu a promessa. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Vamos lá? Gênesis 12, do 1 ao 7. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, no meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de você... Não tira foto agora não, que eu estou comendo cabelo, Priscila, peraí. Amém, Senhor, multiplica os cabelos que caíram. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Meu Deus! Gente, um homem avançado em idade, estéril, a mulher dele era estéril. Como que vai fazer dele um grande povo? Eu o abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abraão como lhe foi ordenar o Senhor. Ló foi com ele. Abraão tinha quantos anos, igreja? 75 anos, um jovem adolescente, no auge da idade. Provavelmente naquela época, 75 anos. Vou dar um chute aqui, tá, gente? Na minha cabeça, não li isso em lugar nenhum. Estou só aqui pensando. Uns 40, 35, 40. Na flor da idade, a melhor idade é essa, amém? Nossa, ninguém falou amém. Pastores, vocês têm essa idade, viu? Inclusive, gente, hoje é aniversário do pastor Marcinho, tá fazendo 30 anos. Ele disse que faz questão de uma fila no final do culto para dar um abraço nele. Ele ama comemorar o aniversário. Então, voltando. Partiu Abraão, né? Beleza, com 75 anos de idade, saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam acumulado, seus servos, né? E partiram para a terra de onde, igreja? Canaã. E lá chegaram. Então Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré e Siquém. Naquela época os cananeus habitavam aquela terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei o quê? Essa terra. Que terra que é? Que terra que é, igreja? Canaã. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Eita Deus, diga assim comigo: existe uma palavra, existe uma, mais forte, existe uma, bota de volta o meu versículo, gente, não tira não, obrigada. A sua descendência, Abraão, darei essa terra. Eita Deus. Então Abraão recebe uma promessa para ele e para sua descendência. Cadê a descendência de Abraão? Lembra da musiquinha? Pai Abraão, lembra? Não vou cantar. Não cante ela dentro da sua cabeça. Volta para a palavra. Josué entrou para cumprir a promessa que havia sido feita para Abraão. Agora a gente vai lá para Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Olha que poderoso. Josué 1, do 1 ao 6, 600, 700 anos depois. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou a dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar que puserem os pés eu darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste,
E ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar o quê, igreja? Eita, Canaã! Para herdar Canaã, que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Continua, vamos lá, que a gente já está aqui. É maravilhoso esse versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Mais uma vez, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E versículo 9 para a gente fechar. Não fui eu que te ordenei, seja o quê? Forte e corajoso, não se apavore, não se desanime. Deus estava falando isso para ele. Olha, Josué, não se apavora, não se desanima, porque vai ser fácil, ó. Mamão com açúcar entrar em Canaã, é isso? É isso, igreja? Por que será que Deus, Ele dá uma palavra, seja forte, seja corajoso, né? Não se apavore, não se desanime, eu estou com você. Será que é porque, gente, entrar em Canaã era fácil? Possuir a terra da promessa é tranquilo. Nós vamos precisar lutar, nós vamos precisar ser fortes e corajosos todos os dias. Deus está nos chamando para entrar em Canaã. Deus está na porta de Canaã falando, vem Ceilândia. Mas nós temos sido fortes e corajosos o suficiente para entrar ali e para tomar posse da promessa que é nossa. Pensa nisso, reflete nisso, querido. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, obediência e confiança plena nas promessas de Deus. Hebreus capítulo 11 fala sobre... O que fala Hebreus 11? Gente, vocês têm que ler a Bíblia? Meu Pai de amor. Sobre os homens de fé, exemplos de fé, amém? Hebreus 11. Vamos lá, a partir do versículo 1. A gente vai ler um pouco picotado, porque é muito grande, e o louvor já pode subir. Hebreus 11. Não fala hoje não, gente. Deus está movendo ainda. O culto não acabou, só o louvor que vai subir. Hebreus 11, do 1 ao 3. Depois do 8 ao 9, depois do 11 ao 12, e a gente vai finalizar no 30. Vocês entenderam aí? Copiaram? Obrigado, beijo. Hebreus 11, do 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, de quem? De quem? Da fé. Que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito do que é... Calma, volta. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, tudo aquilo que nós enxergamos passou a existir porque Deus falou, Deus liberou uma palavra, ok? Vamos para o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? O que, igreja? Obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. E pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. É 10? Não, agora é 11 e 12. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de quê? Estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou o quê? Considerou o quê, igreja? Fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade,
originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Você pode dar um glória a Deus por isso? O que a palavra de Deus está falando aqui? Ela está falando sobre Abraão, o pai da fé, o nosso exemplo da fé. E agora a gente pula para Hebreus 11, versículo 30. Continuamos no mesmo capítulo, no versículo mais à frente, versículo 30, que fala: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. E quem estava à frente dessa conquista? Fala comigo: Josué. Igrejas, existem 3 semelhanças, que é onde eu preciso finalizar a minha palavra com você, que é onde o Espírito Santo precisa trabalhar em nossos corações para nós sermos verdadeiramente moldados e ajustados àquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, amém? Então existem semelhanças na vida de Abraão e na vida de Josué que nós precisamos trazer para a nossa vida, e eu me incluo muito nisso. A primeira coisa, querido, o primeiro ponto, fé e obediência. Eles não hesitaram em cumprir com a palavra do Senhor. A pergunta que eu faço para você nessa noite, se quiser pode ir dedilhando, viu, alguma coisa. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: será que nós hesitamos quando nós recebemos uma palavra? Será que nós pensamos, refletimos, ponderamos, negociamos a palavra que Deus libera sobre as nossas vidas? Abraão, ele não cogitou. Abraão, ele não negociou. Abraão obedeceu. Abraão era perfeito? Não, gente, Abraão fez inclusive um monte de coisa, mentiu. Ixi, Ismael nasceu no meio dessa história, desse balaio, enfim. Abraão era perfeito, mas foi o pai da fé. Josué era perfeito, mas foi o sumo sacerdote. O que eu quero que você entenda é que não é pela nossa perfeição que nós vamos entrar em Canaã. Porque Canaã não é terra da perfeição, Canaã é terra da promessa. Canaã é terra da plenitude. Canaã é terra que brota leite e mel. Canaã é terra da prosperidade. Canaã é terra do crescimento. Canaã é terra da frutificação. Eu posso ouvir um amém? Canaã é terra de gigantes. Canaã é terra de milagres. Canaã é terra de cura. Canaã não é terra de perfeitos, mas Canaã é terra de quem recebe a palavra e de quem obedece a palavra, de quem tem fé na promessa. E a pergunta, queridos, que o Espírito Santo não para de martelar no meu coração é: nós temos tido fé e obediência para entrar em Canaã? Pastores, nós temos tido fé e obediência, pastores, para entrar em Canaã? Ou nós temos negociado, ou nós temos ponderado, ou nós temos refletido? Dandão, Canaã não é para o Arthur somente, é para você também. O Éder, Canaã não é só para Duda e para o Bernardo, é para você também. Diego, Lia, não é só para o Davi. Por que vocês não entraram em Canaã ainda? Gente, isso precisa entrar dentro de nós de uma forma tão profunda, tão verdadeira, tão convicta. Moisés não entrou, Josué entrou. As minhas filhas vão entrar, mas eu quero entrar também. Rafa, nós vamos entrar em Canaã. Vocês estão entendendo, queridos? Por que a gente pondera, a gente negocia, a gente pensa, a gente entra em crise? Ai, será? Será que é para mim? Será? Ah, não, o preço para entrar em Canaã é alto demais. Vai continuando pensando no preço. Gente, não é fácil mesmo não.
Se fosse fácil, Deus não tinha prometido a descendência, que era tudo que Abraão queria. Ele só tinha falado, vai. Mas ele fala, te farei pai de multidões. Nós somos essa multidão. Se fosse fácil, Deus não precisava ter falado 3 vezes para Josué, seja forte e corajoso. E no final ele ainda frisa, seja muito forte. Não se atemorize, não se apavore. Ceilândia não se atemoriza não. Não se apavora. Seja forte e seja corajosa, Ceilândia. Seja forte e seja corajosa. Coragem, o segundo ponto. O primeiro, fé e obediência. O segundo ponto, coragem para enfrentar o desconhecido. Mas, bispa, como que é lá? Você pode me contar? Estamos caminhando juntos para lá, amém? É desconhecido muitas vezes, dá um medinho. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. É muito mais fácil nós vivermos aquilo que nós já conhecemos. Aquilo que já é familiar. É muito difícil você mudar a sua vida. No sentido de, muitas vezes a gente se sente culpado, né? Poxa, mas meus pais não viveram isso, como que eu vou viver? Poxa, mas como é que eu vou ser bem sucedido se eu vim de uma família que sobrevivia de cesta básica? Como que eu vou andar de carro? Sendo que meus pais nunca tiveram condição de comprar um carro. Como que eu vou fazer uma viagem de avião? Se meus pais nunca viajaram. Como que eu vou comprar uma casa? Se nunca ninguém na minha casa conseguiu. Como que eu vou me formar na faculdade? Se não tem ninguém formado na minha família. É muito mais fácil aquilo que é familiar, aquilo que é conhecido, ser realidade. Se você veio de uma família que o divórcio foi uma realidade, vai ser muito mais fácil e muito mais familiar você se divorciar quando você passar por um problema dentro do seu casamento. É muito mais fácil. É familiar, você já sabe como é que é. Dói, mas não morre. Cada um segue sua vida. É mais familiar, mas é Canaã. É mais fácil você procurar um emprego do que você abrir a sua empresa. É ou não é? Tem alguém que é empresário aqui, que trabalha de domingo a domingo, que não tem feriado, que não tem sábado, que não tem domingo, que não tem noite? Quem é empresário? Você entende o que eu estou falando? É diferente. Você faz o seu horário, você tem atribuições, você tem responsabilidades, existem pessoas abaixo de você. É diferente de alguém que está em um cargo e que trabalha de 8 às 18, por exemplo. É diferente. São níveis diferentes. O que é Canaã para você? A sua Canaã é diferente da minha. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas para a nossa Canaã se tornar uma realidade, nós precisamos de fé e de coragem. Nós precisamos de perseverar diante das dificuldades e nós precisamos de coragem para enfrentar o desconhecido. Abraão passou fome, queridos. Abraão viveu guerras. Abraão viveu uma espera prolongada da promessa. Aos 75 anos, Deus fala para ele: sai da terra, da parentela, da casa dos seus pais, sai daí.
Vai para a terra que eu te mostrarei. Com 100 anos, Isaac nasce. 25 anos esperando. Você está disposto a esperar? A perseverar na promessa? Difícil, né? Eu me converti em 2003. Nós estamos em 2025. Tem 22 anos que eu oro por algumas coisas que ainda não aconteceram. Mas eu creio que vão acontecer. E eu choro. Meu coração aperta. Não é de dor. Não é de dúvida. É de esperança. Porque eu creio que ainda vou contar nesse altar orações respondidas de 22 anos atrás. Pode ser 23, 25, 30. Mas eu acredito que as promessas de Deus vão se cumprir de forma completa. Sabe o que são promessas completas? Canaã. Feche os seus olhos aonde você está. Ceilândia, entra em Canaã. Ceilândia, toma posse das promessas de Canaã. Ceilândia, não tenha medo das guerras de Canaã. Ceilândia, abraça a promessa. Abraça a fé. Obedeça a palavra que Deus já liberou. Não titubeie, não negocie, não pense. Não coloca na balança, ai, meus bônus e meus ônus. Não! Canaã é para fortes e corajosos. Canaã é para fortes e corajosos. E essa palavra já está sobre a sua vida. Agora é você que decide se posicionar como um forte e um corajoso. Ou como alguém que já ouviu falar de Canaã, mas não entrou e morreu no deserto. Feche os seus olhos aonde você está. O Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida agora. Esse é o momento, querido, de você olhar para si. Esse é o momento de você olhar para a cruz. Esse é o momento de você olhar para a palavra de Deus. Esse é o momento do Espírito Santo te mostrar aonde você está negociando, onde você está falhando, aonde você precisa se rever seus posicionamentos, seu jeito de pensar, rever suas alianças, rever a tua fé, os seus fundamentos, aonde que você está plantado, o que te sustenta, o que te alimenta. Agora é hora disso. Agora é hora disso. Porque Deus está nos chamando, Ceilândia. Canaã está de portas abertas. Teremos guerras, teremos desafios, mas Canaã é nossa. Canaã é para mim e para você. Canaã é para nós, Ceilândia. Existe um tempo novo chegando, tempo de plenitude. E o Espírito Santo fala isso ao meu coração. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então vai orando onde você está. Vai orando aí na sua cadeira. Não conversa com ninguém. Conversa com Deus. Conversa com o Espírito Santo. Se você quiser se ajoelhar na sua cadeira, se você quiser ficar em pé na sua cadeira, se você quiser ficar sentado, fique de uma forma que você ouça Deus. Fique de uma forma que você vai falar: Deus, fala comigo. Fala comigo. Eu quero entrar em Canaã. Eu quero entrar em Canaã. Eu quero ver o cumprimento dessa palavra sobre a minha vida. Eu quero, Deus. Canaã é pra mim. Canaã é pra mim. Ora, larabara, chora, canta, larabás. Forte, corajoso. Não tenha medo. Não desanime. Seja forte, corajoso. Não tenha medo. Não desanimes. O que queremos
estava aqui falando com Deus, né? Senhor, alguém aqui tem resistência de vir para o culto de terça? Ai, às vezes eu fico pensando, eu chego do trabalho, fico cansado, né? Vontade de ficar em casa. Alguém? A maioria, né? Eu estava aqui pensando nisso. Os pastores não têm nenhuma vontade, né, pastores, disso? Jamais. Santíssimos. Tem até uma auréola aí na cabeça, né? Eu estava falando com Deus esses dias, eu falei, Deus, o nome do culto de terça podia ser, ao invés de fé e milagres, o culto da crise. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho falado com Deus, Senhor. Gente, eu tenho vivido assim dias diferentes com Deus há uns meses. Uma busca diferente, eu tenho ouvido a voz de Deus de uma forma diferente. Experiência pessoal minha, tá? E eu tenho questionado muito a Deus em algumas coisas. Nesse sentido de, meu Deus, quando nós estamos falando, né, sobre fé e milagres, de repente Deus nos conduz para trazer realmente um posicionamento diferente, um confronto sobre a tua vida. Você acha que é fácil para mim ficar falando sobre isso? Porque quando eu te confronto, eu me confronto também. Não é fácil. Mas eu quero falar uma coisa para você. No confronto, na crise, nesse chacoalhar de Deus, eu me sinto chacoalhada por Deus, amém? É literalmente Deus trazendo para nós um choque de realidade. Porque Deus tem um tempo novo para nós. O Espírito Santo, queridos, está com pressa. O Espírito Santo está com pressa. O Espírito Santo está com pressa. Gente, se vocês conseguissem entender, enxergar o tanto que os céus estão abertos, sabe, anjos verdadeiramente segurando bênçãos grandiosas para nós. Mas enquanto nós não estivermos na posição certa, as bênçãos não nos alcançam. Você entende isso? A bênção certa na hora errada, no ambiente errado, ela não é bênção. A gente vai perder. A bênção, ela só chega na nossa vida na hora certa, no ambiente certo. A bênção, ela vem de Deus. O ambiente, o posicionamento depende de nós. Eu quero convidar você nessa noite, Ceilândia, a fazer uma oferta de posicionamento, uma oferta de Canaã, uma oferta de força e coragem, uma oferta por esses 3 pontos que nós falamos: fé e obediência, coragem para enfrentar o desconhecido, perseverança diante das dificuldades. É literalmente, queridos, uma oferta para um nível novo, para estruturas novas, para um novo derramar dos céus, para um novo ministrar do Espírito Santo, para uma nova história na sua vida. Quantos querem entrar em Canaã? Oferte por isso hoje. Tenha fé para ofertar. Tenha fé para ofertar. Senhor, o que eu preciso mudar? Fala comigo. Senhor, o que precisa ser ajustado na minha vida? Fala comigo. Senhor, o que precisa ser tirado? O que precisa ser trazido? Fala comigo. Eu quero entrar em Canaã. Esse ano, eu quero o cumprimento completo das suas promessas na minha vida. Isso é fé, isso é semente. Isso é você acreditar na promessa, trabalhar pela promessa, construir um altar em cima dessa palavra. Prepare o seu dízimo nessa noite também. O seu dízimo fala de aliança, mas a tua oferta fala de passos de fé que precisam ser dados. Então alinha o teu coração, ajusta o seu coração. Semeia debaixo dessa palavra de força e coragem. Semeia debaixo dessa palavra de Canaã. Semeia debaixo dessa palavra e fala: Senhor, eu estou semeando, Pai, para que eu possa entender o que eu não entendi ainda.
louvor, tem Canaã para vocês. Tem Canaã para vocês. O que vocês não entenderam ainda? Pastores, tem Canaã para nós. Igreja, tem Canaã para nós. O que nós não entendemos? Traz uma oferta e fala: Senhor, arranca as escamas dos meus olhos, eu quero ver. O que está faltando para eu entrar em Canaã? Talvez seja uma semente de fé, uma semente de sacrifício, uma semente para você rasgar os céus. Rasga um tempo novo espiritualmente falando. Ora larabara chore cantara larabás. Deus tem um tempo novo para nós. Canaã é para nós. Nós temos os Pix no telão. Vem trazendo o seu dízimo e a sua oferta nessa noite. Em nome de Jesus. Do monte